Boa noite, gente, quem tá chegando. Ah, é tão lindo começar a ver todos vocês entrando. Boa noite. Sejam bem-vindos à nossa amada Quinta de Luz virtual, ao nosso Instagram. Sejam todos bem-vindos. Uma boa noite. Bem, hoje a gente vai fazer junto, vou chamar Alex. Hoje a live vai ser em dupla. Eu e Alex vamos estar juntos na noite de hoje. Boa noite, Alex, tudo bem? Nossa, boa noite, querida. Tudo em paz e você? Tudo ótimo. Olha, coisa boa, é tão bom. Primeira vez fazer a live com alguém, eu poder olhar para Acolhedor. alguém. É muito bom. Ah, vai ser maravilhosa a nossa live hoje, hein, Alex? Sim, muito bom mesmo, Sandra. Que coisa boa. É muito acolhedor, né? E a Não gente vai é? fazer os trâmites aqui no Instagram e vai dando certo. Aí vai dando uma alegria, né? Até Oh, você. olha, tu não sabe a felicidade que eu tô hoje, porque eu acho que eu vou começar a me acostumar a querer ficar nessa dupla, porque quando a gente tá sozinho, a gente fica se olhando. Te olhando. E olhe, é uma sensação, deixa a gente fora do eixo. Mas quando tem uma pessoa assim, eu acho que fica bacana. Que bom. Eu fico muito feliz de estar fazendo essa casadinha hoje com você, viu? Também, querida. Você é uma referência para mim de pessoa, de batalhadora, né? Sei muito da sua história de vida. E dentro do exercício do espiritismo não se fala, né? Nasceu dentro de uma Ai, casa espírita, como você mesma diz, nasci numa casa e espírita. tem uma bagagem imensa, muito conhecimento a nos passar. Que coisa boa. É muita Olha, honra não estar aqui vamos, com não você. vamos aqui falar em bagagem, né? Porque a gente não vai poder botar, não vamos colocar em peso, porque a sua também não é leve, é bastante Opa, ampla, né? Então, esse exercício que a gente tem, né, nesse caminho, Alex, eu acho tão valioso, tão importante. Isso é maravilhoso. A gente vai trocando essas bagagens, né, ao longo isso, do isso. período, né, Alex? Isso vai trocando conhecimento, experiência, acolhimento, né? Quantas vezes nós, enquanto dirigentes, não cobrimos, acolhemos e apacentamos o coração um do outro. Muito bem, É coisa isso boa. mesmo, é isso mesmo. Bem, a gente já está com 40 pessoas, Alex, eu acho que a gente pode já. A gente já começou, mas vamos dar início oficial, né? Que é com a nossa oração, para a gente realmente firmar, junto com os nossos amigos que nos apoiam, nossos amigos espirituais, Deus, né? Que nos apoiam sempre aí nessa trajetória e faz com que a gente leve cada vez mais, né, esse conhecimento e essa doutrina tão linda e tão esclarecedora para todas as pessoas que aqui hoje no Instagram vêm em busca desse trabalho, né? Vamos lá. Certo, então eu vou começar. Gente, boa noite mais uma vez. Aos queridos que estão entrando, as pessoas que estão começando a entrar, né? Que a paz de Jesus possa realmente nos envolver nesta noite, nos permitindo entender que cada um de nós, sempre, cada um de nós, compomos, né, compõe a história, a sua própria história, que cada um ser em si carrega o dom de ser capaz, de ser feliz e compartilhando, aprendendo e vivenciando o Evangelho de Jesus. Agradeço a todos por abrirem as portas dos vossos lares, através das mídias, que assim eu e Alex hoje, né, a nossa amada Quinta de Luz, possamos cumprir a nossa missão de levar a palavra de Deus através do entendimento da doutrina espírita. Agradecemos aos nossos mentores que sempre estão nos auxiliando,
Agradeço a Deus por mais essa oportunidade de nos permitir cada vez mais abraçar o caminho do Evangelho, do amor, da caridade. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, que coisa boa. Hoje, Alex, a Muito gente vai bem. trocar um pouquinho de algumas reflexões do ano de 2020, não é isso? Isso, um ano desafiador, né? Extremamente desafiador, de muitos frutos Extremamente aí. desafiador, exatamente. É um ano que faz. Eu acho que, como eu, você também, todos que estão aqui, foi um ano que a gente esperou, né? Como sempre, o ano que inicia, a gente sempre espera o quê? Né? Repleto de coisas boas, né? Um ano cheio de oportunidade, né? Foi o ano de 2020, a gente estava querendo que fosse um ano ímpar, não é verdade? Quando passou esse processo Isso, de transição, né? isso. Buscando aí a essência daquilo que nos realiza. Eu acho que todos nós, quando os fogos estouraram de 2019 para 2020, acho que todos nós estávamos nesse desejo amplo, né? Que esse ano de 2020 ele pudesse trilhar, né, num caminho completo de felicidade, né, e que nos colocasse num preenchimento. E aí 2020 chegou, repleto de promessas, né, expectativas, né? No primeiro dia do ano a gente já sorria com gratidão, e aí a gente Uhum. começa a escrever uma nova história. Não é assim todo ano, né, Alex? A gente vai É tendo desse essa jeito. passagem, não é assim, né? As esperanças, as expectativas, cumprir aquilo que não cumpriu no ano passado. E Isso. essa ideia da continuidade, né? Dentro do que a gente vem construindo de entendimento da vida, né? O ciclo, né, do ano captado aí faz um sentido muito grande para nosso relógio biológico, né? Então a gente tem o ciclo do dia, meses, anos. Então esse anual ele é muito importante para a organização do sistema nervoso no sentido de da ideia da noção de continuidade, né? Então a gente vem construindo uma vida, vem construindo o nosso processo de existência nessa encarnação, não é? E a gente entende que vai continuar dessa forma. E esse ano não foi bem assim, né? Pois é. E aí, já nos primeiros meses do ano, a gente entra éramos até aterrorizados, né? A gente pode dizer assim, com uma terrível notícia aí de um vírus invisível, que é muito Isso. perigoso, espalhando pelo mundo logo, que chegaria até nós aqui no Brasil, né? Então, Uhum, a gente começou a exatamente. se deparar, nos deparamos com um monte de notícias. Ficamos estarrecidos e plenos, Alex, de questionamentos. E são esses questionamentos que a gente até hoje deve estar se fazendo, né, Alex? Isso. Eu me lembro que, a exemplo, né, da minha organização, eu tenho dois filhos, então eu tinha mudado os meninos de escola, né? Aliás, tinha mudado a maiorzinha de escola para uma escola que a gente considerava melhor, enfim, e o pequenininho começou nessa Olha, mesma escola. E aí, hoje nós encontramos a professora dele, porque esse ano ele não foi, né? E ela disse uma coisa interessante que foi nós convivemos apenas 25 dias. olha. Então, o quanto, né, nós estamos dentro de um processo de mudança. Aí Isso. eu queria te fazer uma pergunta. Como é que você vê, Ale, do ponto de vista mediúnico, por exemplo, emocional, não é? A mediunidade que procura um emocional equilibrado para ancorar todo esse contexto, todo esse ano. Certo. Então, 2020 é uma verdadeira escola, Alex. É isso que eu considero. 2020 é uma verdadeira escola, né? Um tempo em que que nos faz pensar mesmo e repensar a nossa própria vida, né? Nossa própria história, nosso trajeto, nossas escolhas, né? Um tempo difícil que nos faz aprender,
muitas vezes as pessoas dizem assim, mas nossa, mas está tão difícil. Não, mas o difícil faz com que a gente aprenda, né? Ainda que na marra, né? Na dureza, que a gente teve, foi um ano muito cruel, né? Foi cruel. Foi um tempo muito de observar, né? Vamos dizer, esse vírus ele veio com uma força, levou muita gente querida, para longe, Muita. afastou Uhum. familiares, isolou pessoas, né, que encobriu, e a gente cobriu os nossos sorrisos, né? Tivemos que encobrir os nossos sorrisos. Então imagina, a gente não podia sorrir para as pessoas. A única maneira que a gente podia sorrir é o sorriso mais verdadeiro, que é com o olhar. Mas a gente não podia mostrar os nossos lindos dentes, não é verdade? Então, assim, Uhum. esse vazio e essa angústia que a gente passou esse período né, é uma grande escola, né? É um aprendizado muito grande. É a vida, como se dissesse assim, a vida tem um sentido, né? Começa a ter um sentido, né? E é interessante que a gente comece a pensar mais nisso. É, 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 Só em nós mesmos, e não aprender só a pensar em nós mesmos, né? Mas levarmos Uhum. o nosso pensamento, carinho e atenção para as pessoas próximas, até mesmo aquelas pessoas que a gente nem conhece, né? Quanto de nós não nos compadecemos quando viu que a Itália estava perdendo tantas pessoas queridas, né? Isso, E que lá isso. foi que começou o foco maior, na verdade. Já tinha acontecido lá na Na China, China. na China, Uhum. mas o boom Uhum. maior foi na Itália. E aí, quantos de nós Isso. a gente não se compadeceu, mesmo não conhecendo pessoas? Eu, particularmente, conheço muita gente, né? Graças Uhum. a Deus, Uhum. eu até agora não perdi nenhum amigo pela Covid lá na Itália. Na Graças a Itália, Deus, sim, né? sim. Mas a gente se comove pelas pessoas que partiram naquela terra. Então, o Brasil, nós aqui no Brasil, ficamos estarrecidos diante. Então, eu acredito que fez com que o ser humano ele tivesse uma visão, né? É, é, uma visão e um olhar interno, e automaticamente esse olhar interno fosse voltado também para o outro de uma forma muito, muito profunda, né? E isso faz com que os nossos espíritos encarnados aqui neste plano possamos ter a Uhum. possibilidade de ter aprendizado. E olha, Alex, eu vou pedir a Deus que estejamos aprendendo, porque está vindo uma segunda onda, né? E essa segunda onda, ela Uhum. tá vindo mesmo. Eu particularmente estou vendo muita gente, pacientes. Olha, eu comecei a atender em consultório e estou vendo os pacientes de 2 semanas para cá, já 20 pacientes meus dizendo que estava com Covid, né? Pacientes Uhum. que familiares Uhum. também estavam com vírus, né? E a gente vai começando a ver uma realidade cada vez mais presente. E aí eu vou te jogar uma Isso. pergunta. Como viver, Alex, bem os dias que nos restam desse ano? Como é que a gente pode viver os dias bem desse ano? É uma pergunta que eu faço para você, né? E faço para todos, né? Como viver bem sem poder visitar, abraçar, confortar aqueles que amamos? Como é que a gente pode fazer isso, meu amigo? Que maravilha, que pergunta boa. Veja, você falando na Itália, e eu me lembrei aqui, eu tive a oportunidade de conversar com uma senhora italiana, ela tem 94 anos, e ela mora em Bérgamo, ali onde realmente teve, né, Teve. o grande acometimento da pandemia. Na Itália, que foi o país, eu acredito, mais castigado, né, na Europa. E então, ela me disse uma coisa, foi um ensinamento muito bonito. Ela disse o seguinte, que ela viveu as guerras, né? Ela viveu as guerras. E ela sabia, eles passaram, a família dela passou 4 anos dentro de casa, Hum. no tempo da guerra. E eles não sofreram ataques na cidade dela, é uma cidade pequenininha perto de Bergamo, na verdade. E ela disse, eu não vi um tiro da guerra sequer.
mas nós tínhamos muito medo. E nós ficamos 4 anos dentro de casa. O grande medo era saber que a guerra estava a 100 quilômetros daqui, mas a gente sabia de uma coisa, ela avançava lentamente. Se, veja a reflexão que trouxe de um presente divino. Se essa pandemia, em vez de uma doença, fosse uma guerra, com a velocidade que ela se expandiu, nós não sobreviveríamos um mês enquanto humanidade. Ela fez essa analogia com a velocidade que a guerra avançava, e se em vez de uma pandemia, de um adoecimento, fosse uma guerra, certamente nessa velocidade com que ela se expandiu, nós não teríamos a mínima chance. Então, quem sabe aí nós não tivemos a mão de Deus, como você falou, intervindo. Obviamente, eu não estou desconsiderando o sofrimento, o luto daqueles que perderam alguém, não é isso, né? É uma reflexão global, Sim, uma sim. reflexão geral. E aí, Ale, nessa velocidade com que nós nos recolhemos, né? Eu acho que mês de março, meados de março, assim, vai todo mundo para casa, né? Se tranca e vamos lá ver o que será de nós, né? Como diz o ditado. Então, aí de repente a gente viu as pessoas se interessando em beber mais água, as pessoas convivendo mais com os filhos, Tomando já que a gente reclama, vitamina, comendo tomando vitamina, melhor. né? Se entupindo de vitamina D, aí comendo melhor, procurando o resquíciozinho do sol que pudesse vir numa janela, né, em outra. Viu aí fazendo do mínimo algo suficiente para viver, andando dentro de casa, né? Quantas voltas na mesa aí muita gente não deu, né? Contemplando o céu, não orando, pedindo, não é? Pedir e obtereis, né? Então, pedindo realmente aquilo que é importante, a manutenção da vida, como você disse, a saúde do outro, nós nos preocupando mais com os nossos idosos, que, né, esse dito grupo de risco no início. Hoje a gente já sabe que não é bem assim, não é? Qualquer pessoa pode sofrer um agravamento da Covid. E passamos o ano dessa forma tão diferente, né? É, a, a esse ponto, né, voltando para a sua pergunta, nesse ponto, aliás, da evolução e do autocuidado, né? Da evolução do ano e do autocuidado. Obviamente, nós estamos mais cansados, né? Principalmente dado a esse retorno. É bom que se entenda o seguinte: no início, a grande massa contagiada foi as pessoas com menos renda, porque elas precisavam sair de casa e trabalhar enfim, não podiam esperar, né? Tinham que trabalhar para comer. E o pessoal da logística, né, que nos salvou, não é? Olha, o pessoal da coleta de Da coleta lixo, de lixo, o, o, abastecimento dos nossos mercados. diziam que ia faltar comida. Graças a eles não faltou, né? Pelo Graças. contrário, o serviço era até mais rápido, né? E aí, mas esse foi a grande população contagiada. Agora, já de setembro para cá, quando nós voltamos às nossas atividades, nós voltamos ao nosso lazer de alguma forma, e muitos de toda forma, né, não houve precaução para voltar para esse lazer, aí nós tivemos um outro nível de contágio, né? Dito essa segunda onda, nós estamos no outro nível de contágio, que é justamente as pessoas que economicamente têm uma condição melhor, né? Foram essas pessoas que puderam ficar recolhidas
e que depois saíram de Saiu de casa uma nesse forma até movimento. desenfreada, né? Saiu meio desesperado, né, todo mundo. É natural, tá? Obviamente a gente tem todo um mecanismo psiconeurológico que vai buscar uma normalidade, Uhum. né, uma justificativa disso tudo estar acontecendo, e, e onde a gente se encaixa, né, onde a gente pode, né, como é que eu sobrevivo a isso. Isso. E só que a gente tem uma questão específica que é o cansaço já, né, também, não vem só da saída desvairada, assim, de casa, e vem o cansaço de estar num movimento tão diferente. Aí a gente tem o fim do ano, que naturalmente, dentro daquele grande ciclo que eu falei, a gente faz uma retrospectiva, né? A gente faz esse movimento que você disse que nós começamos em 2020, faz essa retrospectiva do que é que se encaixa, o que é que se torna realidade para mim, o que é que eu vou conduzir, vou levar para a minha vida e como é que eu vou construir o próximo ciclo. Exato. Nesse ponto, Ale, a gente passa por uma questão que se chama de plasticidade neural. O cérebro se reorganiza para poder encaixar aquilo que se tornou experiência para nós. Se a gente faz isso num ano dito, entre aspas, normal, você imagina agora o gasto de energia que a gente está tendo para Uhum. poder organizar o nosso cérebro nessa plasticidade para entender assim, esse ano atípico, completamente diferente de tudo que a humanidade viveu, ele faz parte da minha vida. Uhum. E daqui por diante, como é que eu carrego ele como uma experiência na minha caminhada? Aí a gente está vendo que as pessoas mega cansadas, Isso. né? As pessoas assim, nossa, muito cansadas nesse momento. Muito tem desse gasto de energia. Então a gente precisa de um recolhimento, sabe? De um apacentar do coração. Aí eu me lembro de Jesus, né? Que disse assim: Pedro, tu me ama, Pedro? Aí ele disse: claro, mestre. Que conversa é essa? Como é que você pergunta se eu te amo? Não é óbvio? Aí ele disse: então vai, Pedro, e apacenta as minhas ovelhas. Então, a gente precisa ter. Você disse uma coisa importante o ano passado, que ficou muito gravado, dentre das várias coisas que você fala importantes para mim. Você disse algo que acendeu assim uma lanterna. A gente falando da trajetória do Cristo, e você disse: o Cristo, ele volta dentro de cada De um. cada um. O Cristo, ele é a centelha divina que vai se acender dentro de cada um. O Cristo você precisa buscar dentro de você. Então ele tem essa paz que ele, né, que ele recomendou a Pedro, né? Você me ama, então vai, que minha paz vai estar com você. Leva até o meu rebanho. E eu acho, Ale, que a melhor forma é essa, né? Nós vamos nos sentir cansados. Nós estamos na fisicalidade. Nós somos gente, né? Vibrando como gente. Então, e funcionando, né? O nosso corpo e metabolizando como células biológicas. E aí, nós vamos sentir o cansaço, nós vamos estar cansados, fatigados, mais tristes. A gente tem um luto, né? É, tem um luto. Oficialmente, de 170 mil pessoas só no Brasil, Isso. a- acredito que esteja nesse nível, mas certamente é mais quando os números É. oficiais falam. Então a gente tem uma tristeza a organizar. Eu diria até, Alex, é um tempo complexo. A gente está passando por um tempo complexo, né? E essa questão desse luto que Uhum, você está falando perfeitamente, ele traz esse uhum. eixo de complexidade mesmo, porque a gente começou a viver, a se perguntar, será que realmente estamos vivendo bem, né? Isso veio Uhum. muito latente. Como é que nós estamos vivendo?
né? Nessa correria do dia a Isso, dia, né? Já vivíamos tudo como se fosse uma enorme disputa, não é verdade? O isso. ego, quem conseguia alimentar profundamente o seu ego precisou olhar de uma forma diferente para si e para o outro. Então, essa movimentação plástica que você está falando, cerebral, que nós vamos ter, ela é muito importante. Divaldo, eu ouvi uma palestra de Divaldo ontem e ele disse assim que já existem vulcões, né? Ele citou até um vulcão lá da Itália. Hum, Ele, eles monitoram, né? Não que ele esteja em atividade a olhos vistos, mas é muito monitorado e se lançou a matéria na imprensa de que ele estaria dando os seus últimos estertores e adormecendo de verdade. E aí ele falando a respeito de que isso participa de toda uma organização da Terra, né? exato, Alheia à nossa percepção, exato. alheia à nossa percepção. Então, nesse recolhimento, nesse cansaço, nesse pedido de que a gente fique quieto, cuide do nosso sono, Isso. né? Trabalhe esse excesso visual que a gente tem dos aparelhos eletrônicos, que a gente se hidrate melhor. Aí a gente está acompanhando lá a mudança da Terra, né? Citada lá pelo Divaldo na questão do vulcão e em outras, né? Que ele estaria dando seus últimos estertores para que a Terra não aquecesse tanto, enfim. Então a gente tem uma mudança inteira, né? A gente tem uma mudança universal. E se a gente se prepara para ela, né? Apenas buscando esse Cristo em nós, só isso, né? Aí nós vamos melhor trabalhar esse ego, né? Você acabou de citar e que vem falando em todo esse ano. Nós nos conectamos aos ensinamentos do Evangelho, a esse manual de conduta psíquica, né? Pois é, e É, 2020 veio para nos chacoalhar, realmente. E 2020 veio para dar uma chacoalhada, para reafirmar para nós mesmo que a beleza está na simplicidade do cotidiano, no canto de uhum, um pássaro, né? Na flor que desabrocha, né? isso. Esperando ser contemplada, porque a flor, quando ela se desabrocha, ela espera ser contemplada, né? Então, 2020 veio nos ensinar isso. É, é, na mesa, uma comunhão da família, porque as pessoas começaram a se alimentar todo mundo junto. Então, deu essa importância também, né? Um abraço demorado que a gente tanto sente falta, né? E Uhum, das pessoas que estão longe, que a gente está com saudade. Então, na oração que nos leva uhum. intimamente a nos conectar com Deus, né? Com Cristo, né? E assim vai. Quantas coisas podemos aprender com este ano, Alex, 2020? Quantas realidades nós podem ser transformadas mediante a nossa conversão, né? As nossas mudanças, né? É um terreno fértil. Este ano é um terreno fértil. Por mais difícil e doloroso que ele tenha sido, né? Por conta de tantas Uhum, perdas que a gente tem, que a gente ainda está tendo, isso. tá? Pessoas doentes que a gente entra fica preocupados. Então, assim, mas o ano de 2020, ele veio como um terreno fértil, onde nós podemos Uhum, plantar a fé e colher uma esperança, né? Isso é muito importante. A gente deve plantar essa fé e colher essa esperança. E é preciso traçar um olhar mais positivo sobre este ano. Né? Este ano teve isso. muito lado negativo, mas teve seu Isso. lado muito positivo. Um olhar que possamos contemplar uma verdade, o amor, o compromisso, né? Com aquilo que nos faça pessoas melhores, mais generosa, mais solidária, mais fraterna, pessoas que vivam a humanidade de forma profunda e apaixonada,
né? Muitos de nós, belíssimo isso que você está falando do Divaldo, porque o vulcão, ele quando passa por um processo de transformação, Uhum. ele cria continentes. Mas para isso o Isso, quê? Não é? Ele precisa isso. entrar em É. ebulição, né? Se proporcionar uma tragédia interna, não é assim? Uhum. Exatamente, Sandra. E aí a gente vê o olhar para o simples, né? O olhar para o simples. Eu estava ouvindo o rádio hoje e aí falou na vacina que o Reino Unido vai começar a imunizar a sua população a partir de segunda-feira, né? Então, muito feliz com a notícia, né? Queira aí o Pai Maior Ai, que Deus seja permita. um caminho Deus de permita. uma luz em cima dessa, desse Ô, adoecimento. Alex, me permite entrar Vai, nessa fala, questão da tua claro. vacina. Eu hoje recebi Uhum, uma mensagem de Cassandra, né? Uma grande amiga nossa, da Cassandra. Ela me mandou uma mensagem de isso. Bezerra de Menezes. E ele falando Uhum, da vacina da alma. Que é interessante que a isso. gente vá buscar esta vacina, né? Que vai proporcionar a nossa imunização, mas que a gente Uhum, fosse também buscar essa vacina da alma. Que eu acredito que isso. esse pequeno vírus, pequeno, danado, ele veio justamente nos trazer esse processo de não uma tão somente a calamidade pública que existe, né? Que ele trouxe, mas também essa Isso. calamidade a nível da alma, né? Isso. Isso. O quão caótico está o nosso meio interno. Meu interno, exatamente. Porque Ele se alojou. a vida nos traz as situações e os obstáculos que exigem muito de nós, né? Somos a todo instante interpelados a dar uma resposta significativa, né? É, Uhum, e certamente esse é o momento exato em que podemos dar uma resposta profunda, né, para este tempo. Uma resposta essa que não deve ser pelo ato da palavra, mas sim pelo ato do testemunho mesmo, que nós estamos testemunhando história, nós estamos testemunhando a reforma íntima das pessoas, uhum, né? Então, uhum. é esse Isso. testemunho, e por isso é tempo de testemunharmos e podemos efetivar um novo jeito de viver, de nos colocarmos diante a realidade, de vivermos permeados pelos melhores sentimentos que vão habitar em nosso coração. Então, eu acho que é essa busca realmente que a gente está, esse ano traz para a gente também. Maravilhoso, né? E aí, a questão também da reativação de um aspecto positivo com um olhar, o retorno de um olhar para a ciência como algo humano, não é? Não só como aquela que produz uma melhor tecnologia dura, né? Um celular mais avançado, uma TV melhor, enfim, um carro mais luxuoso. Mas a ciência que se volta como a ciência mundial, né? Se voltou, aí a gente viu o Irã pesquisando junto com outros países que ele considerava até então inimigo, a Rússia, não que eles se tornaram imediatamente tão amigos, mas que, lá como disse Divaldo, né, falou dos estertores, mas que alguns estertores foram ativados de paz entre essas pessoas, pelo menos por um curto intervalo de tempo, mas que vai ter uma repercussão certamente mais forte no âmbito energético, né, no âmbito espiritual. E aí, Sandra, em respeito, trazendo aqui uma live tua anterior, em respeito às pessoas que perderam alguém, eu vi que alguém até escreveu, eu perdi minha irmã. Perder no sentido de desencarnou, você não Desencarnou. perdeu, né? Sim, sim, Você sim. não perde, Não o amor perde. ele não se desfaz,
e em algum lugar vocês estão juntas e em um determinado momento, se a gente considera o tempo e espaço, vocês continuarão juntas. É, mas eu me lembro da live que você falou dos desencarnes coletivos, e também me tocou bastante, Não foi uma onde live, foi um vídeo um no vídeo, YouTube. isso, um vídeo, Isso. que está lá no Tá lá YouTube, no né, para quem YouTube, quiser ver, isso mesmo. desencarnes Da coletivos. Quinta de Luz, na Quinta de Luz, Isso. Aí, é, da experiência individual que é cada desencarne, muito embora tenha sido no meio de algo que um adoecimento que vitimou muitas pessoas, mas que o desencarne ele é experienciado pelo indivíduo e respeitado pela espiritualidade que acompanha cada um desses desencarnes, respeitado profundamente como experiência única, individual, não é? Então aquilo foi bastante consolador. Assim, não é uma massa que está não, não é desencarnando uma e massa. é conduzida para algum lugar. Não. Cada indivíduo tem a sua centelha divina e o respeito que ele merece nessa, nesse momento tão importante, E até a né, sua que é o momento de transição. e até a sua trajetória kármica, né? A gente não sabe os pactos, né? As nossas Isso, vontades antes de vir para esse isso. orbe terreno, né? A gente não sabe. Uhum, Então, quiçá, né? Todos nós temos os nossos processos kármicos para vivenciar, né? Então essa coletividade em desencarne por conta de um vírus, ele realmente é vivenciado particular e individualmente. Não existe aquela, mas se tivesse tido a vacina, mas se tivesse, será que foi negligenciado pelos médicos, né? Foi negligenciado pela sociedade, foi negligenciado pelo governo, enfim. sim. Mesmo com tudo isso, existe aí o Uhum, procedimento individual de cada um e que isso. o processo do que cada um vai vivenciar, né, seja na doença ou seja no ato de partir, né, de desencarnar, né, de voltar aí à pátria do Pai, né, eles precisam realmente vivenciar esses processos. Então, isso é algo individual que nós não podemos julgar. Nós não podemos. Então, Uhum, familiares é um recado que eu dou, se, né, Alex, me permita, que os familiares precisam acolher, né, esta dor, vivenciem o luto, porque o luto ele é necessário ser vivenciado. A gente não pode negar esse luto, mas respeite, inclusive, a escolha deste ente que partiu, ou deste ente que uhum. ainda está lá no hospital, adoentado, acamado ainda, recebendo todos os trâmites necessários para uma melhora, melhora em todos os sentidos, né? Em todos os sentidos, seja para uma melhora física, orgânica e continuar a trajetória neste mundo, ou seja, uma partida para o outro e que será também uma condição deles seguirem os desígnios daquilo que o próprio Espírito fez como escolha, né, Alex? Isso. E vocês que estão aqui hoje, né, e que coadunam da nossa filosofia espírita, levem às outras pessoas esse recado, né? Porque obviamente a experiência, vamos supor, a sua mediúnica, ao ponto que você tem situações onde ouve, ou onde vê os espíritos, aí fica mais fácil a compreensão quando os sentidos são estimulados, né? A maioria das pessoas não vai ter essas faculdades tão ativas, mas que o que a gente traz para vocês é justamente a ideia de que levem o conforto. A física quântica hoje já prova que a energia que se gera a partir de um movimento cerebral e da atividade do coração em uma janela de anos, né, que dura uma encarnação, é impossível dela se dissipar com a morte.
Isso. ela já é provado que há uma continuidade dessa energia e ela não se dissipa com a morte. Se a gente voltou a olhar para o Espiritismo, é tudo que ele prega voltado para a questão nos seus postulados, da continuidade da vida. A passagem do Chico, onde ele diz assim, eu acho lindo esse movimento, onde ele diz que uma das tarefas do Espiritismo é nos ajudar a vencer o medo da morte. É um dos seus princípios é vencer o medo da morte. É, então, levem esse conforto de alguma forma de que o desencarne, né, muito embora a gente tenha passado e ainda passa essa ideia do terror, né, de você você vai falecer sem oxigênio, sem ar, sem respirar. Não se dá bem dessa forma, não é? Porque quando o oxigênio vai cessando no corpo, o indivíduo ele vai perdendo sua consciência e automaticamente, não é? Ou a gente lê na codificação, por exemplo, se vai lá no livro O Céu e o Inferno, e automaticamente os laços materiais vão se desfazendo, Isso. não é? E certamente esses desencarnes pela Covid, eles tiveram uma atenção, aspas, especial, porque há um movimento, é como você falou, são espíritos que têm vão ser trabalhados, se não tem, e outros já têm uma compreensão de que precisava ser desse jeito, não é? De que precisava, nesse momento de transição, ter esse movimento na sua jornada, Isso. né? Então, se ora, alguns não compreendem onde estiverem, mas certamente na sua trajetória irão ter auxílio dentro dessa compreensão. Então, não é uma agonia que leve o indivíduo a um estado deplorável de transtorno agonizante naquele momento. Isso. Não é, não é. Então, é preciso confortar essas pessoas no sentido de que os Alex, seus não deixaram de existir. interrompendo só um pouquinho o teu raciocínio, Pode mas falar. para que você dê continuidade, que você está falando uma coisa muito interessante, quem fica mais agoniado somos nós que estamos, né, É, vamos dizer, é. saudáveis. Vamos botar entre aspas, porque o saudável Uhum, hoje é muito relativo, né? Então, nós que estamos saudáveis. Então, quem tem mais agonia somos nós que estamos aqui. Porque entra isso. naquela impossibilidade, muitas vezes, da nossa incapacidade de fazer algo. Você já percebeu que esse pequeno vírus, com a Covid, né, com as mortes que está havendo, as pessoas que não estão podendo ir para o enterro do parente, né, não velar Isso. o seu, né, velar o seu ente querido, Isso. são eles que estão muito mais agonizantes, né, do Uhum, que a própria uhum, pessoa que está passando por esse processo. Obviamente uhum. que a gente não vai aqui pesar nenhum nem outro. Todos dois é Isso. terríveis, Isso. né? São Uhum. terríveis. Mas quando a gente entra numa percepção de olhar através de quando tem a possibilidade, né, de olhar além, né, dessa parte mais orgânica, mais material, a gente vai começando Isso. a encontrar, como eu falei há pouco, a fé, a esperança, né? A gente começou a orar mais depois que realmente teve esse Covid, já percebeu isso? Muito mais, Não é? muito A mais. gente começou a pedir É, mais a Deus. Por que a gente só começou a pedir a Deus agora, no movimento de angústia? Isso é um fator para que a gente pense também muito, porque a Covid, ela está aí, é uma realidade, como todas as outras doenças do mundo, não é? Como todas as isso, doenças do mundo. Mas a isso. Covid parece que trouxe para a gente um alerta maior. E para quem está do Uhum. lado de cá e quem não está no hospital agora, ou tão trancado dentro de um quarto, porque está se recuperando da própria doença, às Isso. vezes entra num processo muito agonizante a nível interno. E isso a Uhum. gente tem que prestar bastante atenção.
Isso, né? exatamente. Exatamente. E faz parte desse apacentar-se, né? Dessa questão de buscar um interior, buscar um lugar profundo dentro de si que seja acolhedor, que seja que traga um conforto do entendimento de que a gente precisa passar por essa transformação. E aí é onde eu trago justamente um alerta para a ideia de que não acabou, né? Não acabou. Não acabou. Voltando lá para a questão da vacinação, eu me lembro que o primeiro-ministro lá do Reino Unido disse assim, e aí nós podemos retomar a luta aí para recuperar nossa economia. Tudo bem, é o papel dele, né? Ele gere uma Isso. nação, então ele vai pensar na economia que move aquela nação, obviamente. Mas que a gente pense, a economia por si se recupera. A gente evoluiu muito economicamente, né? A gente sabe muitos caminhos, a gente conhece formas de fazer, então a gente dá um jeito, né? A gente dá um jeito de ajustar aqui, ali, a economia. Mas o maior ajuste é a nossa consciência. É a nossa consciência. Se um sofrimento ele gera consciência, ele cumpriu o seu papel. A partir do momento que esse vírus perceber que ele cumpriu o seu papel, ele gerou em nós a consciência necessária pela qual ele existe, pela qual ele surgiu, é o momento onde ele perde sua força. Isso. Ele ficará entre nós, mas ele perderá força, porque a ciência já considera que ele é um vírus humano. Era um vírus da natureza, vivia Uhum. nos animais, com a destruição do meio ambiente e o consumo selvagem de animais silvestres, ele passou por mutações que contaminou os seres humanos, mas depois, pela troca, vê só, Sandra, É, pela troca entre humanos, ele adquiriu a característica de ser um vírus humano. Ele não precisa mais estar nos animais ou na natureza. Ele sempre vai estar em alguém. é isso. E, e ele passa a ser um vírus da humanidade. Ele veio para fazer parte de nós. É Então, isso. por que agora, né, vem um serzinho, como você gosta de chamar, um danadinho pequenininho, que surge, causa um estrago danado, né, joga, vira a nossa vida de ponta cabeça, né, Vira o faz, mundo com- de ponta cabeça. Vira a com- humanidade de ponta cabeça, né? compõe um ano tão diferente. Né? Esse, gente, é o ano mais diferente das nossas vidas, É. em termos de coletividade. Né? Porque se a gente entra 2021, ele está aí, mas a gente já vive nele. Pois é, Né? porque assim, ó, quando terminar, a grande pergunta, né? Quando terminar 2020, o que faremos? É uma pergunta que eu tenho me feito, viu? Eu tenho me feito essa pergunta. Tá, e quando terminar, o que faremos? Porque, como eu disse, a gente está vendo aí, todo mundo acha, é como você disse, afrouxou um pouquinho, esfriou um pouquinho, Isso. o povo saiu feito um louco no meio da rua, muita gente sem Foi. usar máscara, né? Uma falta de respeito consigo e com o seu próximo. Então, Uhum, assim, tá. isso. Quando acabar 2000, terminar 2020, nesse processo de mente que a gente tem, nessa plasmalidade mental que a gente faz, Alex, quando terminar, Isso. o que que a gente vai fazer? O vírus vai embora? Ele não vai. É como você está Não dizendo, ele vai. é humano. Isso. Ele é humano, ele Isso. deixou de ser da natura e ele agora é humano. E aí, o que que a gente vai fazer? Vai vir vacina? Vai. Mas o Bezerra de Menezes trouxe a mensagem que eu li hoje, que eu achei linda. Eu disse, nossa, Fantástico. e ele tem razão, se a gente não fizer essa vacina da alma, esse Vacina bichinho da ele vai alma. ganhar cada vez mais proporções. Ou não é assim, senhor cientista? Tu é cientista. É assim, é assim sim, né? A vacina, ela não garante. É tanto que eles dizem assim, tem 95% de aprovação nos testes, né? Só um Mas minuto, tem os me avisaram que 5%. tem 10 minutos, viu?
A gente tem 10 minutos. Joia, joia. Sim, Mas tem os 5% que ela não foi aprovada, né? Tem exato. 95%, mas tem os 5% que ela não foi aprovada. Então a gente tem os casos de reinfecção. Geralmente, na nossa história, aí os infectologistas que trazem, a reinfecção ela é mais fraca. Sim. Ela Ó, Sandra, e acontece reinfecção de toda doença que você imaginar. Catapora, papeira, todas as doenças virais, doenças que se considera que a pessoa está imunizada, né, porque já tem anticorpos que adquiriu uma vez, pode haver recidiva, pode haver. Isso não é algo drástico na história da medicina. Então, o, o Covid, o coronavírus, a gente está tendo muitos casos de reinfecção, né, Isso. pela Covid. Geralmente, é, como eu disse, né, a reinfecção ela tem sintomas mais fracos, né? Então, aí entra o que você falou, né? A revisão de consciência, a busca da vacina da Da alma. alma. E a ideia de que os meninos vão vir, né, com 2021, Márcio Isso. e João. Márcia e João vai vir com 2021 para vocês na próxima live. Mas para a gente dar, já fechando, né, Alex, eu queria que você desse uma pequena, né, uma pequena passagem, assim, falasse alguma coisa para a gente já daqui a pouquinho encerrar, né? Eu também fecho. Gente, Alex, foi um prazer, viu? Prazer. Não é maravilhoso, passou tão rápido. Não é tão rápido, era bom que tivesse mais. Mas vamos lá. Olha, Sandra, Dá uma eu queria mensagenzinha. terminar, eu queria terminar o ano como eu comecei, né? Com uma mensagem que vi logo no início do ano, que não se desesperem. Não, o que Sandra falou aí de quando terminar o ano. Quando terminar o ano, a gente vai ter que ter paciência e meio que seguir da mesma forma, com essa paciência, até que isso passe. E não se desesperem, porque o que nós vivemos não é algo aleatório, que de repente, como uma praga, se alastrou sobre nós. Não é isso. Faz parte do nosso caminho. E Deus, ele não esqueceu da humanidade. Isso, Ele simplesmente não virou as costas para nós. de jeito Muito nenhum. pelo contrário. Eles, Tá? Então, ele tá aí nos dando. Como se diz assim, ó, vamos fazer o possível para que as lições aprendidas nesse ano, né, Alex, possam penetrar na isso. nossa razão, na nossa alma, Uhum, e fazendo com que possamos viver de maneira mais assertiva. Palavra maravilhosa de Márcio, isso. né? Mais Isso. assertiva aquilo que realmente vale a pena. Então, é essa grande Uhum. mensagem que deixa aí. Porque Deus não nos abandonou e nem virou as Não, costas para a gente. Ele está aí não. nos proporcionando um processo evolutivo, não é? Isso, e basta se conectar, Isso. né? Buscar dentro de si em oração. Exa- Uma das nossas propostas é todo esse trabalho que temos na Quinta de Luz no âmbito virtual, né? Vai lá, assiste uns vídeos, faz umas orações conosco, não é? Faz reflexões a esse respeito. É uma forma de continuidade. Isso, É exatamente. isso, Sandra. É isso aí. Obrigado, viu, Alex, Sandra? muito obrigada. Maravilha. Sabe que eu sou tua fã, A né? recíproca é verdadeira. Sou tua fã. A gente tá aí nessa linda jornada, nesse lindo caminho de aprendizado, de comunhão. Agradecemos aos nossos amigos que passaram esse ano todo, né? Assim, a metade do ano nos assistindo nas lives. Continue, porque Isso. nossos vídeos vão continuar no YouTube, né? Isso. Uhum. Não acabou, vem João e Márcio na próxima semana, né? E agradeço imensamente pelo acolhimento de todos, de nos escutar, né? Isso. E 2021 está chegando e vamos que tem mais para a gente aprender, para a gente evoluir, né? Com amor, com fé, com caridade, né? Agradecemos ao nosso Pai Maior, né? E peço, Alex, que você encerre com uma pequena oração, porque a gente já vai estar
fechando daqui a pouco. Um Feliz Natal para todos nós, né? Um próspero e lindo e consciente e reflexivo 2021, né? Que a gente plasme esses pensamentos de uma outra forma. Um beijo. Tu pode fechar com uma oração, Alex? Nossa, que o Pai de infinita bondade estenda sobre todos nós os seus bálsamos consoladores e nós possamos, nesse Natal, termos o coração aquecido, lembrando daqueles que se foram, comemorando com aqueles que estão presentes e na certeza da continuidade da vida e da existência, com o coração tranquilo e os passos firmes na direção daquilo de vivenciar aquilo que a gente precisa para o nosso crescimento. Que assim seja, graças a Graças a Deus. Deus, graças a Deus. Maravilha. Um beijo para todos. Um beijo, Alex. Beijo, Boa querida. noite. Boa noite. Até Valeu, foi mais. ótimo. Tchau. Foi ótimo mesmo. Tchau, Tchau, tchau. tchau.